A paz do Senhor. Mateus capítulo 14. Essa é a mensagem que Deus nos confiou para esse dia chamado hoje. Eu espero que você possa iniciar esse dia sabendo que o Senhor te guarda e te protege. A Bíblia diz que Jesus ele aparece para os discípulos no meio daquele mar. E eles estão dentro do barco e Pedro diz: se é tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E hoje, nesse dia de hoje, o Senhor está dizendo: tire o olho do mar e olhe para o alvo, que sou eu. Verso 28 em diante. Se é o Senhor mesmo, manda-me e ter contigo sobre as águas. 29. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu estava orando agora há pouco. E o Senhor falou comigo que tem vezes que Ele adianta as coisas para que a gente passe a enxergar que Ele é e que Ele faz. Você pode ter pedido algo ao Senhor e ainda não aconteceu, seja ela uma resposta, seja ela uma resposta da situação que você está vivendo, ou algo que você quer saber que Deus ainda não falou, ou algo que você quer que Deus confirme e Deus ainda não confirmou. Só que nesse dia de hoje, Deus está dizendo que a única rota é você olhar para Ele. Porque às vezes Deus já falou há muito tempo e você não prestou atenção. Por quê? Porque está olhando para a tempestade. Porque está olhando para o vento. Porque está olhando para o mar. E Deus está te dizendo nesse dia de hoje: tire os olhos do mar. Tire os olhos da tempestade e olhe para mim. Porque quando Pedro olhou de lado, ele começou a afundar. Quando Pedro olhou a força do vento, ele começou a afundar. Às vezes nós nos afundamos no fundo do poço, não porque é a vontade de Deus, mas porque a gente está olhando só para a dificuldade, mas porque a gente está olhando para a angústia que tem na nossa alma. Irmãos, no vídeo anterior eu falei sobre a tricotomia humana, espírito, alma e corpo. Isso tem que estar alinhado, espírito, alma e corpo. Por quê? Porque a nossa alma é onde vem o sentimento. Sabe aquele sentimento de angústia, sentimento de mente confusa, sentimento de não saber o que está acontecendo, de não saber o que faz a ponto que está ali paralisando? É Deus dizendo: você está olhando para o mar, você está olhando para a tempestade. Deus não te chamou para olhar para a tempestade. Eu acho lindo quando a Bíblia diz: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem. Algo que não tem ouvidos, mas sabe ouvir o Senhor. Algo que não tem ouvidos, mas sabe entender quando Deus diz: aquieta, mar, acalma-te, vento. Irmãos, até o vento que não tem ouvidos sabe obedecer quando Deus manda se calar. Até o mar que não tem ouvidos sabe obedecer quando Deus diz: se aquieta. Fique calmo. Parou. Porque quando ele diz se aquieta, é Deus repreendendo o vento e o mar. Às vezes Deus nos repreende e diz: ei, fique quieto, fique calado, não fale não. E você vai lá e fala, e você vai lá e continua questionando o Senhor. Às vezes Deus já falou há muito tempo e você não percebeu. Por quê? Porque está dando mais crédito ao que a sua consciência te diz que não vai dar certo. Mas nesse dia de hoje, entenda uma coisa. A Bíblia diz: por que você duvidou? E Deus me manda te perguntar nesse dia de hoje: por que você duvida tanto? Qual é o problema que você duvida tanto? Acaso Deus ele tem a mão recolhida que ele não possa fazer? Acaso o mesmo Deus de Pedro não é o mesmo Deus da tua vida? Desde quando, irmão, Deus ele precisou que você dissesse alguma coisa para ele fazer? Você acha que o poder de Deus está limitado ao que você acha que ele pode fazer? Então você está achando errado. Porque quando ele diz: vem Pedro, ande sobre as águas, irmãos, é uma coisa sobrenatural. Às vezes é Deus dizendo: saia desse barco, venha. E você não consegue. Por quê? Porque tem algo que te prende no seu passado. Tem algo que te prende na sua zona de conforto. A sua zona de conforto. E os traumas do seu passado não vão te dar absolutamente nada. Somente vão atrasar a sua vida. Tem coisas que eu orei por esses dias, por algo. Deus ele me deu um sinal hoje tangível, algo que você consegue pegar. E eu disse: Senhor, não é possível.
isso aqui está fora da minha realidade. Tudo bem, é um sonho, mas isso aqui está fora da minha realidade. E Deus ele falou comigo na mesma hora. Eu estou lhe mostrando agora, porque se eu não mostro, você não acredita. Eu estou antecipando o sinal, porque se eu não antecipo, você vai se consumir com a sua mente. Porque não foi Deus que disse que não vai dar certo, foi as pessoas. Não foi Deus que disse que isso não vai acontecer, foi a sua mente. Foi a sua ansiedade em ter. E Deus ele falou comigo, se eu não mostro agora, você enlouquece da mente. E muitas vezes Deus ele fala rasgado, para que a gente possa entender que parece que Deus ele tem que desenhar. E hoje Deus está dizendo, eu preciso desenhar para que você entenda. Porque se eu não desenhar na sua mente, você não vai entender. Se eu não desenhar e dizer, olha, isso aqui vai dar certo, o sonho vai dar certo, continue depositando tempo de qualidade naquilo que eu disse que vai acontecer. Mas precisa ele pegar um papel e desenhar, porque senão você não vai entender. Irmão, se você quiser que Deus te trate como criança, como menino, ele vai te dar leite, como Paulo deu àquele povo. Paulo diz, eu dei leite para aquele povo beber. É basicamente dizendo, eu vou lhe tratar como criança. O que é que ele lhe trata como criança? Ele trata. Às vezes Deus ainda não fez, porque a gente não acredita. Irmão, eu sei que é muito difícil acreditar quando a sua realidade diz o contrário. Eu sei que é muito difícil acreditar que a sua história vai mudar quando a história da sua família ninguém foi, ninguém teve, ninguém pôde, ninguém teve a condição. Mas por acaso Deus ele precisa da sua geografia de acordo para ele poder fazer alguma coisa? Ele não precisa, mas é muito difícil acreditar, eu sei. Agora hoje não tenha uma fé falsa, porque a Bíblia diz que ele não se agrada de uma fé fingida. Diga, Senhor, eu não consigo acreditar que isso aqui é para mim. Se eu não consigo acreditar porque o sonho que o Senhor depositou em mim é muito distante da minha realidade. Então diga, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Foi essa oração que eu fiz hoje. Senhor, o sinal que o Senhor me deu foi algo que eu pude pegar, que eu pude sentir que era verdade. Mas a minha realidade não está de acordo com isso que o Senhor está falando. Eu prego sempre, eu digo, irmãos, Deus não precisa da sua realidade favorável para Ele fazer. Mas eu sei que também é muito difícil acreditar. Quando as pessoas olham e dizem, não tem como sair nada de bom de você porque você não sabe de nada. Não tem como sair nada de bom da sua mente porque você é uma criança, você não tem maturidade. Eu sei que é ser colocado para baixo o tempo inteiro, eu sei. Eu sei que você pode estar vendo o sonho que Deus colocou, depositou na sua vida, mas Deus já viu o dia da posse. Você está dizendo, Deus ele me prometeu uma coisa, mas essa coisa não encaixa na minha realidade. É por isso que foi Deus que fez. Todas as vezes que a visão é muito grande, não vai encaixar na sua mente. Irmão, não encaixa na minha mente. Não desceu no meu coração aquilo que Deus falou que vai fazer e que Deus confirmou hoje. De uma forma que eu digo, Senhor, é coisa de louco. Confiar nele é coisa de louco, mas eu te digo e eu te afirmo. Quando ele pega na mão de Pedro para tirar ele, quando ele está afundando, homem de pequena fé, irmão, esse homem é capaz de te tirar do fundo de um poço que não foi nem ele que te colocou. O que é que ele tem a ver? Você acha que Deus tem alguma coisa a ver com a sua falta de fé? Ele não tem. Ele diz, eu vou fazer, e você dizer, Senhor, vou olhar para o vento aqui para ver se eu não afundo. Foi o que Pedro fez. Pedro, venha. Pedro, pode vir. Saia de dentro desse barco. Saia de dentro dessa situação. Saia de dentro da sua mente. Às vezes você se colocou dentro da sua mente. E você não consegue acreditar, porque de fato aqui não entra o que ele preparou para a sua vida. Por isso que em Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se você soubesse, não era Deus. Irmão, se Deus te prometesse algo que está dentro da sua realidade, não é Deus. Por isso que o diabo ele é especialista em transformar a bênção em maldição. Como? Às vezes está no seu casamento dos sonhos, mas está dando errado, tem muita briga, tem muita discussão, não está encaixando. Isso é o diabo que transforma a bênção em maldição. Às vezes você comprou o carro que você queria comprar, comprou a casa que você queria comprar, mas você não se sente bem, não se sente feliz, a parcela não está chegando, o dinheiro não está chegando para pagar, e você pensa, ai Senhor, não era do Senhor, não. É o diabo que transforma a bênção em maldição. Ore mais. Acredite mais. Por isso que tem coisa que Deus não faz de imediato. Por quê? Porque senão você deixa que o diabo transforme bênção em maldição. Porque o Deus que te deu o carro não é o Deus que te dá a condição de pagar. O Deus que te prometeu a casa não é o Deus que te dá a condição de pagar, de dar entrada na casa.
O Deus que te prometeu o seu sonho, não é o Deus que sabe o dia da sua posse. Estude mais, deposite mais tempo no seu sonho. Acredite que o Deus que te deu é o Deus que dá a condição. Você está entendendo a palavra de hoje? O cenário era tão impossível que Jesus chegasse lá, que quando ele chegou, é um fantasma, não é Jesus. Às vezes Jesus está aí do seu lado e você não está vendo. Ai, é o inimigo que está fazendo, é o inimigo que está chegando. Não, é Jesus de Nazaré. A presença de Deus ela é inconfundível, mas você confunde. Maria Madalena confundiu. Chorando e chorando, pensando que quem estava falando com ela era um jardineiro. Irmãos, eu lhe pergunto, a voz do Senhor é uma voz que dá para você confundir? Não, mas se você estiver com medo, se você estiver agoniado, angustiado, ansioso, você não vai ouvir. Não é que você confundiu, é que você não vai escutar a voz dele. Por isso que eu sempre falo, ouça a voz do Senhor. Quando Pedro diz, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Deus precisava provar que era Deus? Jesus precisava provar que era Jesus? Irmão, não precisava. Mas ele fez questão. Por quê? Porque ele queria mudar a geografia daquele povo. Ele queria entrar dentro daquele barco. Ele podia entrar sem precisar de tudo isso? Podia, mas ele é o Deus do relacionamento. Jesus, ele só quer o relacionamento. Ele está dizendo, venha. Venha que eu quero mudar a sua geografia. Venha que eu quero realizar o seu sonho. Venha que eu quero mudar o contexto da sua história. Mas você precisa sair de dentro desse barco. Você precisa sair de dentro dessa situação. Você está colocando você mesmo na situação. E Deus está dizendo, venha. Venha, venha, porque não é um fantasma que está falando, não, é Jesus de Nazaré. Eu espero que você saia desse vídeo dizendo, Senhor, eu vou sair dentro desse barco, porque eu sei que o Senhor vai pegar na minha mão. Não precisa fazer prova de Deus, dizer, Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, será que foi mesmo? Não, tenha convicção nesse dia de hoje que foi Ele sim, que é Ele sim que está aí. Irmão, não é inimigo não, é Ele que está aí. Ele não é um fantasma, Ele é Jesus, Ele é amigo, Ele é abrigo, Ele é o que você precisar que Ele seja. Tenha ousadia em Deus. Diga, Senhor, eu vou sair do barco, mas pegue na minha mão, porque eu sei que o Senhor já fez. Irmão, saia desse vídeo com a convicção que Deus, Ele já fez. Ele só precisa que você saia de dentro desse barco. Ele só precisa que você saia de dentro dessa situação. Porque o que Deus depositou em você, a força que Deus te deu, que você disse que não tem, mas que Deus sabe que você tem, vai ser suficiente para você se levantar sozinho. Tem vezes que Deus ele vai te levantar, mas tem vezes que Deus está dizendo, olha, sai daí, se levanta, porque foi você que se colocou nessa situação. Foi você que entrou dentro do barco e você que não quer sair, então se levanta. Deus ele vai enviar um anjo, como ele enviou um anjo para Jesus, quando ele disse, se possível, for, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. E Deus enviou um anjo que o consolava a fazer a vontade de Deus. E ele foi até o Calvário. Deus ele não respondeu palavras, mas ele enviou um anjo para o encorajar, para dar força, para dizer, olha, vai passar, eu estou aqui. Então nesse dia Deus está dizendo, saia do barco porque eu estou aqui. Saia do barco porque eu já enviei anjo para dar ordens a teu respeito. Saia desse vídeo entendendo, compreendendo e ministrando para si mesmo. Já deu certo. Porque hoje eu vou me levantar e vou sair de dentro dessa tempestade. Fique com essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus.